dia a todos. Que Jesus esteja conosco, e Ele falou que onde estivesse um mais reunido em seu nome, Ele ali estaria. E nós estamos aqui reunidos no nome dEle, então com certeza Ele está aqui entre nós. Hoje nós vamos conversar e refletir sobre o perdão. A proposta quando a Nelma me falou, a gente tratasse o tema como aprender a perdoar. Nós estamos aqui numa grande escola, a Terra é uma grande escola. E nessa grande escola nós somos alunos. E como que isso acontece? No momento em que há a fecundação, no momento em que eu estou ali no ventre materno, eu sou matriculado nessa escola. E no momento do meu desencarne é o término do meu estágio nessa grande escola. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos matriculados numa escola de ser humano. Nós somos seres humanos. Nós não estamos matriculados numa escola de anjos. Então, isso faz toda a diferença. Porque os anjos, eles já chegaram a essa condição de anjo por mérito próprio, por esforço próprio, e passaram por esse estágio que a gente está passando. Ninguém chega a um mundo angelical porque quem indicou. Ninguém chega lá assim, isso é muito bom. Por quê? Porque é uma conquista e nos faz refletir que nós podemos chegar lá também. E estamos nessa grande escola aqui para aprender. E o que vocês acham assim que a gente aprende aqui nessa grande escola? Alguém tem uma noção do que a gente pode aprender? Oi? Convivência com os irmãos. Alguém mais tem alguma ideia? Aprender a amar. Aprender a amar. Caridade. Praticar caridade. São coisas necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia. A convivência com os irmãos, ela vai fazer o quê? Que a gente pare de pensar só em si mesmo e passe a pensar no outro também. A caridade também é uma forma. Se a gente não consegue fazer nada disso, se a gente não amar, então são coisas que a gente precisa aprender. O lar, principalmente, é um curso ligeiro de a gente aprender como que vai ser quando a gente chegar num estágio melhor, né, na grande humanidade. Então são coisas que a gente vai aprender. O perdão também é uma situação que a gente precisa também aprender. E aí a gente para pensar assim, por que aprender a perdoar é bom para mim? Por que eu preciso aprender a perdoar? E a gente vai ver o seguinte, que grandes doenças, elas são ocasionadas quando a gente guarda ressentimento, guarda mágoas. Então, se eu perdoo, eu me liberto dessas doenças. Enxaqueca, hipertensão, né? O câncer. São o quê? São atitudes que a gente vai, às vezes, remoendo, causando doenças no nosso corpo físico, né? Que a gente carrega também no nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e causa o quê? Um desconforto, uma tristeza, porque esse não é o objetivo da nossa vinda aqui na Terra. Nós viemos aqui para aprender a vencer por etapa, né? Como uma escola mesmo, passando de ano e passando para deixar de lado todos esses sentimentos, como o orgulho, como o egoísmo, como o vício, para a gente não atrair tormentos voluntários, que é a causa de grandes doenças que a gente tem ainda aqui no nosso plano na Terra. E quanto mais a gente consegue se libertar dessas coisas materiais, mais a gente entra em contato com o divino e as coisas se tornam melhores. Então, a proposta é aprender. A gente precisa aprender ainda. Não é uma coisa tão fácil para nós, mas que a gente possa estar atento e estudando nessa grande escola para poder aprender. E quem foi o grande ensinador de todos os tempos, né? Jesus, o grande mestre, ele falou para nós que neste mundo nós teríamos aflição, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo.
ser também. Então ele nos dá um incentivo da possibilidade de a gente conseguir conquistar sim o que a gente pretende conquistar. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Nós começamos aqui a nossa reunião falando do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Por que ele fala perdoe as nossas? Porque nós erramos. E quando eu consigo me perdoar, eu perdoo o outro também. Ama a si mesmo e ama ao próximo. Então, ele vai falar de toda essa história do perdão como uma oportunidade de quê? De crescimento espiritual. No livro Consolador de Emmanuel, ele faz uma pergunta na 338, no livro Consolador, por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? A parte do livro fala assim, ó: se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti, e ele somente, se te ouvir, ganhado terás teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será que até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que Jesus teria nos aconselhado perdoar 70 vezes 7? Tem uma historinha que Chico Xavier conta de uma senhora que chegou perto dele, muito aborrecida com o marido, e chegou e falou assim: Chico, eu não aguento mais, eu vou me separar. Eu não aguento mais viver com ele, não tem como. E Chico falou: filha, perdoa. Ela disse: mas é o que eu tenho feito sempre. Eu perdoo todos os erros dele, eu venho perdoando, eu já não aguento mais. Chico respondeu: minha filha, mas Jesus falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. E ela respondeu: ah, eu sei, eu já fiz as contas. Eu já perdoei mais de 500 vezes. Ah, não tem como, já perdoei demais. Aí o Emmanuel falou assim: Chico, diz a ela que quando Jesus disse perdoar 70 vezes 7, é perdoar cada ofensa. E o Chico falou: minha filha, o perdão é de cada ofensa, 70 vezes 7, cada ofensa. Aí ela falou assim: ah, não dá, Chico. Aí eu perdoar sem fim. Não tem condições de perdoar tanto assim, cada ofensa 70 vezes 7. E ela foi, e ele foi e respondeu: mas é isso que Jesus espera de nós, que a gente perdoe sem fim. Ainda é difícil a gente conseguir trabalhar isso, mas Jesus nunca disse que seria impossível. Então há possibilidade de a gente conseguir, passo a passo, aprender a perdoar. 70 vezes 7, cada ofensa, né? E não contar, como essa senhora ficou contando, que já tinha perdoado 500 vezes. Ela queria perdoar mesmo, né? E aí, tá, eu sei que eu preciso aprender, mas como que eu posso aprender? A doutrina espírita, como uma doutrina consoladora, vem até nós e nos ensina um pouco sobre isso. Por quê? Porque ela vem falar da reencarnação. A reencarnação vem nos dizer que nós somos espíritos, que pré-existimos, que estamos aqui e depois do nosso desencarne nós iremos sobreviver. Então, por que a reencarnação é importante para o aprendizado do perdão? Porque Jesus disse que ele era reencarnacionista, ele falava da reencarnação, porque Joana de hoje vem dizer: se Jesus não fosse reencarnacionista, toda a obra dele ia cair. Porque você ia parar para pensar assim: há um privilégio. Uns nascem ricos, outros nascem pobres, um nasce doente, o outro com tanta saúde, uns morrem, desencarnam tão jovem e o outro tão idoso. Como que é isso? Então, por isso que Jesus falava dessa oportunidade de recomeço, de reparação. É para isso que serve a reencarnação.
sabendo que numa encarnação passada, nós poderemos ter feito alguma coisa que ofendeu uma pessoa e ela não nos perdoou, né? Ou vice-versa. Então, por isso que o lar é um curso ligeiro, porque é no lar que nós vamos encontrar grande parte dos nossos desafetos. Pessoas que constantemente, em várias encarnações, a gente vem não tendo tolerância, não tendo paciência, e essa oportunidade novamente a gente está aqui no planeta Terra para poder desenvolver isso. E falando de Jesus de reencarnação, por que Joana diz que Jesus pregava era reencarnacionista? Né? Porque a gente para pensar, se eu só tenho uma vida, por que eu tenho que aprender a perdoar? Dane-se, eu vou viver minha vida e eu não quero saber do outro. Por que eu tenho que amar o outro? Por que eu tenho que aprender a conviver com o outro, a praticar a caridade, a amar o meu próximo? Se eu não estou sentido, se eu só tenho essa vida, eu vou viver, deixa a vida me levar e está tudo bem. Só que não é isso que a gente aprende. Tudo que nós fazemos aqui, a gente traz em nós, somos espíritos e vamos levar. Tudo que a gente conquista é conquista do espírito. Então, são situações que a gente começa a questionar, a refletir, e a doutrina como consoladora vem nos ajudar. Então a gente vê assim, como que aprender, né? Estudando e aprendendo que a reencarnação existe e é importante para mim. E qual o segundo passo que eu posso aprender? Aprendendo a amar. Por quê? Porque o amor foi pregado por Jesus, né? Quando ele ia fazer qualquer ato que ele fazia, era praticado com amor. Jesus, ele não só falava, ele praticava. E toda a prática dele era esse envolvimento com o amor, com a caridade. O amor-perdão. Né? Vamos pensar aqui no amor-perdão. Divaldo conta que no início da mediunidade dele, quando ele tinha 16 anos de idade, ele começou a ver um espírito que se apresentava para ele de uma forma horrenda. E ele intitulou esse espírito como o Máscara de Ferro, para você ver como é que era a imagem desse espírito que se apresentava para ele. E esse espírito perturbou ele por mais de 40 anos, perseguindo ele. Quando ele era adolescente, com 18 anos, induziu ele a tentar o suicídio através da hipnose. Ele foi caminhando por um rio e lá ele quase se afogou. Né? Por misericórdia de Deus, ele conseguiu acordar antes de que ele fosse afogado. E ele me falando assim, quando ele estava na rua, esse espírito pegava uma pessoa para poder bater nele, para ele passar um vexame na rua. Aí depois a pessoa que bateu, ele levantou e falou assim, desculpa, não era você, eu confundi. Então ele vem dizer para a gente que esse espírito, durante 40 anos, tentou de todas as formas tirar ele do caminho de divulgação da doutrina, porque esse espírito, numa encarnação passada, era junto com ele, propagava as ideias católicas, e ele não aceitava que Divaldo, nessa encarnação, estava pregando a doutrina espírita. E o Divaldo, com muita paciência, foram passando os anos, e o espírito não deixava ele em paz. Até que passou um período distante, que o espírito chegou perto dele e falou assim, olha, eu vou te dar um tempo, eu não desisti de você não, eu vou te dar um tempo, porque eu estou vendo que você está praticando muita coisa boa, e eu vou dar um tempo para você, mas eu vou voltar, não pensa que eu esqueci de você. E o Divaldo, sempre muito caridoso, estava ali na obra, insistente na obra da caridade e na divulgação da doutrina espírita. Quando foi um certo período, ele lá na Mansão do Caminho recebe muitas crianças para poder cuidar. E, numa oportunidade, a casa já estava lotada, ele não tinha condições de receber mais crianças, chegou um recém-nascido, uma menina.
E ele pegou a menina no colo e falou assim, eu não tenho como não acolher, mesmo não tendo umas condições de abrigar crianças. E o que aconteceu? Ele acolheu essa criança. E esse espírito se apresentou novamente para ele e falou, agora eu vou parar de te perseguir. Aí o Divaldo, por que você tomou essa decisão? Ele falou assim, porque essa menina que está no seu colo é a minha mãe. E eu não posso querer matar uma pessoa que vai dar a oportunidade de ela viver aqui na Terra. Essa história, ela vem nos trazer o amor-perdão. Porque através do amor, o Divaldo conseguiu fazer com que um desafeto dele, de encarnações passadas, que mais de 40 anos o perseguia, conseguisse tocar o coração desse espírito. E depois ele vem falar que esse espírito se tornou um grande trabalhador da mansão do caminho. Pelo amor, pela paciência, pela humildade, ele persistiu e conseguiu acalmar o coração desse espírito. Então nós vamos ver que a vingança, ela não é boa. Pagar o mal com o mal, também não. Porque se ele batesse de frente com esse espírito, ele não teria conquistado, ele teria desistido de caminhar na doutrina espírita, de acolher tantas crianças e fazer esse trabalho tão lindo que ele faz hoje. Então o amor-perdão é importante. Joana diz que o amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio ou desarticular-se emocionalmente sobre a ação dos tóxicos ódio e ressentimento. Então, quando a gente consegue amar, a gente tira todo esse ressentimento, todo esse ódio e consegue praticar o amor. Segundo, o auto-amor. Eu preciso me amar. É o conhece-te a ti mesmo de Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Busca dentro de si, quando for dormir, o que eu fiz hoje? O que eu posso melhorar? Como eu falei no início, é uma grande escola. A gente está aqui aprendendo. Vai errar ainda. Mas podemos consertar os nossos erros. Né? A gente pode não ter tirado uma nota muito boa, mas se eu estudar um pouco mais, eu consigo passar no final do ano. São 12 meses. Então a gente está aqui. Olha uma oportunidade importante que a gente está passando. O auto-amor é esse amar a si mesmo, amar a ti mesmo e amar ao próximo. Quando a gente se ama, a gente se conhece, a gente não consegue se ofender tanto com que o outro vem em nossa direção. Porque a gente compreende que se a gente erra, o outro também pode errar. E que eu não devo pagar o mal com o mal. Jesus falou que a gente tem que pagar o mal com o bem. Como o Divaldo nos conta nessa história que ele falou. O auto-perdão. Por que auto-perdão? Porque eu preciso me perdoar. Né? Eu não posso ficar toda hora me culpando. Porque se eu não consigo me perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Então o auto-perdão é uma atitude importante. Porque a gente faz assim, a tendência nossa é de julgar, condenar, apontar. Quando na verdade a gente tem que parar de fazer esse processo de julgamento e de condenação, porque Jesus não nos ensinou isso. Quando ele falou para a mulher adúltera, vai e não peque mais, ele não estava passando a mão na cabeça dela e achando que o que ela fez não fosse errado. O que ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam tentando apedrejá-la é de que eles erravam, ela errou, mas que a atitude deles não era correta, de apedrejar até matar. Né? Então, e ele falou, ela pergunta, Jesus, você não vai me julgar, não vai me condenar? Ele, não, quem sou eu para te julgar? Mas vá e não peques mais. Então, é todo um processo que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Esse auto-perdão é importante. Vamos errar no caminho,
mas vamos nos perdoar e não errar novamente. Então, quando a gente fala de julgamento, né, a gente não pode ficar julgando a si mesmo nem outra pessoa. A gente vai fazer o quê? Há uma responsabilidade, buscar a responsabilidade. E quando a gente busca a nossa responsabilidade, a gente não julga, né? A gente vai passar o quê? A ter o arrependimento e do arrependimento ter a reparação. A reencarnação é essa oportunidade de recomeço e de reparação, tão importante para a nossa caminhada. O apóstolo Pedro diz: aprendei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ele está nos ensinando que devemos nos submeter a um programa de transformação de nossa essência. Essa transformação é interior e não exterior. Não basta eu falar que eu estou arrependido, eu tenho que sentir o arrependimento. Não basta eu ir num templo religioso, fazer promessa, ou vir aqui, tomar água frutificada, tomar paz, se eu não conseguir dentro de mim me modificar. Porque as coisas exteriores não conseguem entrar em nós se a gente não estiver aberto. As portas do nosso coração, elas devem estar abertas para a gente poder receber. Quando a gente vai tomar um passe, a gente tem que estar conectado com o divino em oração, e isso é uma abertura para que os amigos espirituais venham nos proporcionar as situações que a gente merece, que estamos necessitando. Então, essa questão do auto-perdão influencia nisso. Porque se eu me perdoo, eu não me culpo, eu sei que eu posso reparar e que eu estou no aprendizado. E aí eu consigo ter essa sintonia melhor com o plano espiritual. Então, nós falamos do auto-amor, do auto-perdão e vamos falar agora do perdão ao próximo. Né? Falamos de nós, e se a gente se ama, a gente consegue amar o próximo. Então, vamos falar desse perdão ao próximo. Quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Jesus, na parábola do bom samaritano, diz e nos ensina quem é o próximo. Ele vai na conversa com o doutor da lei, né, que era, lá na época tinha um grande sinédrio, como se fosse hoje o nosso Planalto, né, os órgãos superiores, e lá eles estudavam muito as leis, e ele vai e indaga a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus conta a história do bom samaritano, que um rapaz foi assaltado, né, foi machucado, ficou na estrada, e aí passa o sacerdote, né, e não o ajuda. Passa o levita, também não o socorre. Quem vai socorrer ele? O samaritano, que naquela época não era bem visto, né, na época de Jesus, o samaritano. E ele fala: quem é o próximo nessa história? É o samaritano, que ele que ajudou o outro. Então ele fala assim, Jesus fala: qual pois desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei diz: o que usou de misericórdia com ele. E disse Jesus: vai e faz a mesma coisa. Com essa lição mostram que o próximo é aquele que prestamos apoio, independente de raça, de cor e de religião. Porque na época havia esse preconceito com o samaritano. E ele que foi o único que ajudou. Quem é o meu próximo? É aquele que gosta de mim, que usa de misericórdia. Então vamos amar o próximo, né? No nosso lar, nesse curso que a gente está fazendo de grande importância, no nosso lar, o próximo está ali. Às vezes precisando ser ouvido. A gente, ninguém me ouve, mas será que a gente não precisa também ouvir essa pessoa? Essa é uma reflexão
reflexão que a gente só consegue fazer na medida que a gente se conhece e conhece, aqui no caso, a nossa doutrina consoladora, que vem nos falar de todo esse processo que a gente passa. E Jesus falava de amar os inimigos. Quem são os inimigos, né? Por que Jesus falava amar ao próximo e amar os inimigos? Esse inimigo, Jesus diz, que não é aquele que a gente vai ter ternura. A gente não vai conseguir ter ternura com o inimigo, porque a energia é diferente. A gente estuda fluidos. Não tem como a gente ter carinho e atenção que a gente tem a um amigo e ter ao inimigo. Há uma diferença. O que ele diz amar o inimigo é não ter ódio, é não retribuir o mal com o mal, é perdoar as ofensas, porque as pessoas que estão ao nosso lado e a gente está aprendendo a conviver, elas vão nos ensinar isso, a ter tolerância, a ter paciência, a gente não ter o nosso egoísmo, a vencer o orgulho. Porque se a gente fosse viver isolados na montanha fazendo meditação, como que a gente ia aprender? Ninguém consegue aprender sozinho. Por isso a importância da convivência, por isso a importância de um ajudar o outro. O inimigo, né, que Jesus falava, é não ter esse pensamento de vingança. Aquele homem de ferro, né, o espírito da máscara de ferro, ele queria se vingar. E olha quanto tempo ele ficou atrasado espiritualmente, porque ele queria se vingar. Então, a vingança, ela traz doença. Quando a gente está no corpo físico e desencarnado, a gente não consegue seguir o nosso rumo. Deus nos falou da lei de progresso. Nós não vamos nunca ficar estacionados. Devemos progredir, né? Então, ficar preso a uma vingança é prejudicial para aquele que está ali sofrendo com aquela situação. Na oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor, e onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Né? Na oração de São Francisco também é essa mensagem, contribuindo e completando o que Jesus falava. Onde houver ofensa, que eu leve o amor. Né? Que eu tenha essa condição de perdoar. Oferecer a outra face. O que a gente deve entender é que a Bíblia é um texto, né? É literal. E um texto ele é interpretado de várias formas. Uma delas é a interpretação literal. Só que a interpretação literal é a mais pobre que existe, porque a gente tem que trabalhar com a interpretação sistemática, a interpretação do todo e não de um ponto. Então, quando Jesus fala ofereça a outra face, ele não está dizendo que a gente, aqui, corpo humano, vire a face e fica a outra pessoa batendo na gente. Isso é uma interpretação literal do texto bíblico. O que ele diz, oferecer a outra face, é não retribuir o mal com o mal. É perdoar. É tentar fazer o que nos ensina, né? Bebe a água da paz, respira fundo, né? E tenta não discutir no momento que está ali no calor das emoções. Então Jesus, ele vem nos falar que a gente não deve ter o quê? Vingança, né? Que a gente releve a animosidade, porque essa situação só nos traz o quê? Desequilíbrio. E o desequilíbrio vai provocar as doenças psicossomáticas, né? Que a gente estuda na psicologia, que é essa doença de enxaqueca, o câncer, tudo isso que nos faz mal. O horário da atenção. E aí a gente vence o quê? A vaidade, a gente vence o orgulho, vence todas essas situações que são o quê? Vícios, que, como eu falei no início, nós estamos matriculados em escola de seres humanos. E seres humanos, a gente ainda tem esses sentimentos. Agora, como eu vou trabalhar esse sentimento dentro de mim, é que vai fazer a diferença, né? E no Evangelho, Jesus nos traz um roteiro para sermos perfeitos.
pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E ele traz um roteiro. Como que a gente fala, eu amo, mas não é. Não está sentindo aquilo. Ele fala de sentimento. Fazer bem aos que nos odeiam. Ainda é muito difícil para a gente fazer o bem, né? Para quem nos odeia. A gente já tem essa dificuldade. Mas como ele diz que esse é o caminho da perfeição, a gente vai conseguir chegar lá. A gente vai conseguir trilhar esse caminho. Abençoar os que nos amaldiçoam. Orar pelos que nos maltratam e nos difamam. Para a gente poder orar, a gente faz uma conexão com a gente mesmo, né? E aí a gente parar para pensar, para orar, para a pessoa que me ofendeu, olha só o processo, né? Ainda é complicado. Então, mas ele fala, vocês têm que orar para aqueles que maltratam vocês e difamam, emitir pensamentos bons. Então, é tudo um exercício. É um exercício necessário para o nosso progresso. Fazer parar para pensar e pensar nessa pessoa. Pensar com o nosso coração. Né? Emitir sentimentos bons para essa pessoa. Saudar a todos os irmãos. Quer ser humilde, né? Falar com todas as pessoas, sem distinção de cor, de idade, de credo. Isso é saudar. Aí ele termina. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o Pai que está nos céus. Esta é a meta final no roteiro apresentado por Jesus. É um roteiro que a gente tem sempre que ter em mente, porque é o roteiro da perfeição. Como eu falei, ninguém chega a anjo porque o outro indicou, porque o outro pagou propina. Nós, espíritos, conseguimos chegar ao estado angelical, como Jesus chegou, através do nosso esforço, da nossa transformação. E Kardec fala, reconhece o espírita pelo esforço que ele faz para se transformar. Então ele sabia que era um esforço, que não era tão fácil, né? Então a gente precisa fazer esse movimento, sair da zona de conforto e conseguir trabalhar esses sentimentos dentro da gente. Porque Deus é vida em todas as criaturas, todas. Até nesse máscara de ferro, né? Existe Deus, porque nós temos essa centelha divina em nós. Então essa é a importância desses passos: não odiar, não falar mal, fazer bem aos que nos odeiam. É um roteiro, a gente tem um roteiro, devemos ir passo a passo tentando conquistar. Uma vez perguntaram a Chico Xavier se ele tinha inimigos. Chico, você tem inimigos? E ele respondeu, acredito que tenho amigos que ficaram diferentes quando reconheceram que não sou a pessoa ideal que eles julgassem que eu fosse. Então ele reconhecia nessas pessoas que não um inimigo, mas uma pessoa que por ele ter agido de uma outra maneira ficou indiferente com ele. E quantos de nós a gente faz um ato, a pessoa não gosta, né? A gente não vai agradar todo mundo. Então essa é uma mensagem importante, que a gente consiga olhar para essas pessoas que às vezes não concordam com a gente, não como um inimigo, mas como uma pessoa que ainda não consegue entender o que a gente está querendo falar. Não consegue colocar em prática o que a gente está tentando dizer. É olhar com outros olhos, né? Com uma percepção de que, como falou lá no início, da oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, eu posso errar também. E quando Jesus falou, perdoa 70 vezes 7, ele estava dizendo para a gente que a gente pode ser também causador desse erro e querer esse perdão de 70 vezes 7 a cada ofensa.
Então, é todo um trabalho, né? Importante, necessário, que a gente precisa fazer. Nós estamos hoje na Semana da Páscoa. E a Semana da Páscoa, ela vem nos trazer essa reflexão sobre o perdão. Porque quantos ainda fazem boneco de Judas e crucificam Judas nas ruas? Quando Jesus já perdoou Judas, no momento em que ele estava, quando ele foi sepultado, e que Maria de Madalena vai até o local e não o encontra lá, e depois o corpo dele, não encontra o corpo, matéria, e ele aparece, ela pergunta para ele: onde esteve Jesus? Onde estava? Foi aos céus? Estava com Deus? Ele falou: eu não posso estar com Deus quando tem uma pessoa, amiga, precisando de mim. Eu fui até as regiões sombrias, onde estava Judas, que tinha se suicidado. A gente estuda dentro da doutrina que as pessoas que tiram a própria vida, indo contra a lei de Deus, vai para uma região inferior, ficam lá ainda sofrendo por esse ato. Então Jesus foi até ele, chegou até ele e foi lá socorrendo. Ele o perdoou. Nós não devemos julgar, apontar o dedo. Né? Tem uma musiquinha infantil que fala que quando a gente aponta o dedo para o vizinho, tem 3 voltados para nós. Então, essa mensagem da Páscoa que a gente deve refletir é muito importante. Essa passagem de Jesus está no livro Amor e Perdão, de Maria Dolores. Né? Quem quiser jogar lá na internet, tem um texto, tem um livro até para baixar. E eu só vou ler aqui no finalzinho, que ela fala assim: Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alvo, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Então, quando a gente estudou o amor, perdão, é disso que Jesus está ensinando. Porque quando a gente ama, porque a gente pensa assim, quem é mãe, pai, sabe, você ama seu filho. Imagine vários filhos como Deus tem. Ele vai amar cada um. E Jesus, conhecedor desse amor, ele também se preocupa com o outro. Ele ama o outro. O pai se preocupa quando o filho sai e chega tarde. Como que Deus não vai se preocupar com a gente? Ele é nosso pai. Né? Joana de Ângeles diz, no livro Jesus e Atualidade, que a gente tem que pensar em Jesus não crucificado. Ele não está mais crucificado, ninguém aguentaria ficar crucificado tanto tempo. Ele está vivo entre nós. E quando a gente começa a perceber que a mensagem dele não foi contada lá atrás, e sim é atual e é presente, a gente já começa a se aproximar, né? E pedir força para que a gente possa fazer esse esforço de conseguir também perdoar. Ele fala assim, Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Olha só que mensagem bonita, né? Porque ele não se preocupou em os espíritos superiores, eles vão estar sempre querendo ajudar o próximo. Perguntaram ao doutor Bezerra de Menezes onde ele queria reencarnar. Ele poderia ter escolhido qualquer planeta superior. Ele falou que era a Terra. Porque é na Terra que eu vou poder ajudar aquele que precisa. Os espíritos superiores, eles não pensam nele, de viver, porque não existe esse paraíso que vai ter anjinho tocando. Os espíritos superiores pensam na gente que está aqui, sofrendo. Né? Jesus falava, nesse mundo daqui da Terra, a gente vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Porque quando a gente está no caminho do bem, eles estão nos ajudando. A gente consegue, com o bem, fazer essa recepção, essa sintonia. Então Jesus, ele não desencarnou e foi direto ao reino que ele dizia, o reino de Deus. Ele diz assim, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não consegue esquecer a dor de outro amigo que cai.
Ele não via em Judas o inimigo. Nem a mídia que tenta fazer com que a gente fique crucificando Judas até hoje. Ele já reencarnou como Joana d'Arc e já pagou, já teve esse recomeço e essa reparação dos erros por ele cometidos. Ele reparou os erros cometidos. E ele diz assim: antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vale-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, antes dele ir a Deus, ele pensou nesse amigo que fraquejou, que imaginou que ele queria um poder político, quando não era político, né? O que ele estava querendo pregar era o amor de Deus, a doutrina, né, de Deus. Então, o que ele vem dizer? Não, eu não esqueci. Eu não posso esquecer. Ele foi até lá e ajudou o amigo. Ele fala, meu amigo Judas. Então, quem tiver oportunidade, é Amor e Perdão, Maria Dolores. Não deixem de ler, uma história muito linda e que nos faz refletir nessa época da Páscoa, né? A gente até começar a reformular o nosso pensamento em relação a isso. Vou ler aqui tempo, né? Eu peguei aqui na internet um texto que eu achei super interessante, que é a lição do perdão. Mas não tem o autor. Mas o importante é a mensagem, né? Se a gente conseguir refletir sobre isso. Eu vou ler pausadamente e vou deixar para reflexão de todos nós, né? Essa reflexão que a gente está fazendo aqui sobre o perdão. A gente vai para casa com esses pensamentos e a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. O que você faria se de repente, por uma circunstância qualquer, tivesse nas suas mãos a possibilidade de decidir a respeito do destino de uma pessoa que muito lhe prejudicou? Né? Vamos pensar sobre isso. Se tivesse nas minhas mãos a decisão sobre o destino de uma pessoa que muito me prejudicou, o que eu faria? Alguém que estendeu o manto da calúnia e destruiu o seu bom nome perante os amigos. Alguém que usurpou com métodos desonestos a sua empresa, fruto do seu labor de tantos anos, né? Da traição, né? Que nos causa ainda, né, tanta tristeza a traição. Alguém que tenha ferido brutalmente a um membro da sua família. Será que você lembraria da lição do perdão ensinada por Jesus? Será que acudiriam à sua mente as palavras do Mestre? Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Será que a gente lembraria disso? Dessa mensagem, na hora de decidir por essa pessoa que maltratou uma pessoa da sua família, te traiu como amigo? São reflexões importantes. Ou ainda, a exortação a respeito de nos reconciliarmos ainda hoje com o nosso adversário? Ele pergunta: será que a gente lembraria que Jesus disse que a gente tem que reconciliar hoje com o nosso adversário? Não deixar para depois? A propósito, conta-se que um escravo, aí ele conta uma historinha para a gente refletir. A propósito, conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor, por causa da sua honradez e bom comportamento. Então tinha um dono de escravo e ele tinha muito apreço por esse escravo, porque sempre o ajudou em todas as situações. Dessa forma,
seu senhor o elevou a uma posição de importância na qualidade de administrador das fazendas. Então, o senhor da fazenda confiava tanto nesse escravo que fez com que ele fosse o administrador todo da fazenda. Numa ocasião, o senhor desejou comprar mais 20 escravos e mandou que o novo administrador os escolhesse. Disse, contudo, que queria os mais fortes e os que trabalhassem melhor. Então, o escravo foi lá no mercado, né, e começou a busca de 20 escravos que pudessem trabalhar lá na fazenda. Em certo momento, fixou a vista num velho e pobre escravo. Apontando-o para o seu senhor, disse-lhe que aquele devia ser um dos escolhidos. Ele olhou para um velho muito doente e falou: eu quero esse escravo aqui. Aí o fazendeiro ficou surpreendido, porque ele mandou escolher 20 escravos que trabalhassem muito na fazenda, e não um velho. Surpreendeu-se com a escolha e não queria concordar. O negociante de escravos acabou por dizer que se o fazendeiro comprasse 20 homens, ele daria o velho de graça. Aí eles fizeram a compra. Os escravos foram levados para a fazenda do novo senhor. Então ele comprou 20 e o outro falou assim: esse velho aí não serve para nada mesmo, pode levar ele. E ele levou. O escravo administrador passou a tratar o velho com maior cuidado e atenção do que qualquer dos outros. Levou para sua casa, dava comida, quando tinha frio levava para o sol, quando tinha calor colocava debaixo da árvore de cacau à sombra. Então ele tinha todo um carinho e atenção para esse velho. Aí o fazendeiro ficou intrigado, falou assim: não, só pode ser algum conhecido dele, por que ele tem tanto esse amor por esse senhor? Aí, admirado das atenções que o seu amigo escravo dispensava a um outro escravo, seu senhor lhe perguntou por que fazia aquilo. De certo, deve ser alguém muito especial. É seu parente? Talvez seu pai? A resposta foi negativa. Ele disse: não, não é meu parente, não é meu pai. E então seu irmão mais velho? Não, também não, não é meu irmão mais velho. Então é seu tio, outro parente. Não tenho parentesco nenhum com ele, nem mesmo é meu amigo. Então perguntou o fazendeiro: que motivo de tanto interesse por ele? Ele é meu inimigo, senhor. Vendeu-me a um negociante e foi assim que me tornei escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que devemos perdoar os nossos inimigos. Esta é a minha oportunidade de exercitar o meu aprendizado. O perdão acalma e abençoa o seu doador. A maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. Olha que bonito, né? Ele era o homem era quem indicou ele para ser escravo. Ele via nele um inimigo, mas ele sabia que Jesus falou: ame o seu inimigo, né? Se recupera com o seu adversário enquanto é tempo. E ele falava: o perdoado é alguém em processo de recuperação. Porque você começa a olhar para o outro de uma maneira de que você para refletir: eu poderia estar errando também como ele. E aí você consegue fazer a colocação de Jesus, né? Se colocar no lugar do outro. No entanto, aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. Então ele não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem, né? Tentando tirar toda aquela carga negativa que o outro fez passar. Quando se entenda que perdoar é conquistar enobrecimento, o homem se fará forte pelas concessões de amor e compreensão que seja capaz de distribuir. Então, é uma bela lição
de reflexão. Né? Ela inicia a página falando sobre isso. Vamos refletir, sair daqui e pensar. Se eu estivesse na situação desse escravo, essa pessoa que me fez mal, tudo isso que a gente está aprendendo aqui nessa casa abençoada, eu colocaria em prática? Eu lembraria das mensagens de Jesus, da doutrina consoladora, ou não? Ainda está tudo muito superficial, nada ainda me toca. Então a mensagem de hoje é esse aprender a perdoar. Aprender é um caminho que a gente vai trilhando, passo a passo. Matéria por matéria. Daquele roteiro apresentado por Jesus, o quanto que a gente ainda tem que se esforçar para poder conquistar um daqueles. Mas que a gente só vai conseguir ser perfeito, como ele disse que a gente vai conseguir ser perfeito, quando a gente sair da nossa zona de conforto e começar a refletir e sair do plano das ideias e colocar em prática esse ensinamento. Porque enquanto está muito na nossa cabeça, a gente não coloca. Como que a gente coloca em prática? Praticando a caridade, né? Não revidando o mal, aprendendo esse auto-amor, esse auto-perdão, olhar para si mesmo, se perdoar primeiro. Né? A gente começa com a gente mesmo. Vou me perdoar. E aí você começa a fazer todo esse trabalho, esse desenvolvimento de conquista. E essa conquista do amor é eterna, porque nós somos espíritos imortais e tudo que nós conquistamos no bem, a gente leva com a gente. Então é uma conquista. E quando a gente fala em conquista, é importante porque quando a gente pensa assim, conquistar uma medalha, conquistar alguma coisa, é bom. A gente fica feliz em conquistar. Então todos esses sentimentos que a gente conseguir eliminar é uma conquista do nosso espírito. Então vamos refletir sobre isso. No início eu falei que Jesus disse que onde estivesse um ou mais reunido em nome dele, ele ali estaria. Ele está conosco, que ele permaneça conosco e que possa ir conosco, mas que a gente possa lembrar dele nos nossos atos sempre. Tá bom? Um bom dia para todos, possamos estar envolvidos nessa paz. Assim seja. Obrigada.